Mac ou PC? Essa é uma escolha que muitas pessoas têm dúvida em fazer quando estão para começar trabalham com fotografia, mesmo trabalham com vídeo. São duas plataformas completamente diferentes, que tem muitos programas que funcionam em ambas as plataformas, mas e aí? Qual que eu escolho? PC ou Mac? É isso que a gente vai ver neste vídeo. Como você está vendo aqui, eu uso Mac, mas não é o que eu vou recomendar para você necessariamente. Quero te mostrar nesse vídeo quais são as diferenças e vantagens e desvantagens de cada um deles. Toda escolha implica numa perda. Então, eu por escolher usar o Mac, eu tenho perdas também. E se quem usa um PC vai também ter perdas. Então, é importante a gente decidir quais são as perdas quais são os ganhos que nós queremos e quais perdas não trazem um impacto tão grande para o nosso trabalho. Eu sou fotógrafo e trabalho com o Mac, especialmente porque é uma plataforma para mim estável. Aí talvez você vai pensar, não, Renato, mas o meu Windows, meu PC aqui é super estável. Então quando a gente começa a pensar na plataforma, no hardware em si, quando a gente está pensando num PC, você tem algumas características, por exemplo, que você pode escolher qualquer tipo de componente que você queira. Isso é muito bom, principalmente quando você fala, daqui 2 anos eu quero fazer upgrade, daqui 1 ano eu quero fazer upgrade. De repente eu quero começar, eu estou com um orçamento menor, eu quero começar com uma máquina mais simples, e eu vou escolher um bom processador, uma boa placa-mãe, mas depois eu aumento os outros componentes. Isso é muito legal e é algo que eu sinceramente tenho inveja de quem usa PC. Porque hoje quem usa Mac vem com uma caixa fechada. Ou seja, eu escolho na hora de comprar o que eu quero e é basicamente isso, eu não tenho como mudar mais nada. O processador, a placa de vídeo, a memória, o HD, tudo isso é blindado, soldado na placa-mãe. Se um queima, queima tudo e isso é o problema, né? Porque você tem um custo muito alto caso dê algum problema. Mas ao mesmo tempo você tem algumas vantagens, né? Por exemplo, por ser algo que está tudo interligado já de fábrica, são componentes que já foram testados, são componentes que foram feitos para trabalhar corretamente um com o outro, ou seja, a Apple testou muito cada um desses componentes para que eles não dessem problema, ou seja, vai funcionar perfeito, vai funcionar lindamente. Enquanto no PC você corre sim o risco de você ter de repente uma memória que dá um conflito com a placa de vídeo, com a placa-mãe, enfim, pode acontecer esse tipo de conflito ou muitas vezes ele não funcionar no seu melhor desempenho por conta de algum detalhe, né? E algo que com o Mac você não tem esse tipo de problema porque ele foi inteiramente desenhado e estudado e você vai ter um funcionamento aqui muito perfeito, muito bom. Quando a gente pensa em softwares, né, o software tanto faz, basicamente tanto faz. Existem poucos softwares que são só para Mac e outros que são só para Windows. Mas a grande maioria, quando a gente pensa num pacote, por exemplo, Adobe, ele serve tanto para Windows quanto para Mac e você vai poder escolher o que você quiser. Lightroom, Photoshop, para quem trabalha com vídeo ou Premiere. Tanto na questão do hardware, ele funciona muito bem também em ambos os casos e não vai fazer diferença. O que acaba fazendo a diferença para a gente que trabalha com imagem é o monitor, né? Isso faz uma diferença muito grande, né? Exceto alguns casos de hardware, por exemplo, a Apple tem um software para edição de vídeo chamado Final Cut, que não tem para Windows. E o Final Cut ele foi desenhado para o Mac. Então, dizem os estudiosos, pessoas mais técnicas, que o Final Cut, quando você trabalha com ele no Mac, o desempenho dele é muito melhor de quem trabalha com um Adobe Premiere. Pode ser no Mac ou no Windows, porque o Final Cut foi desenvolvido para funcionar melhor dentro do hardware de um Mac, né? Agora, falando do monitor, que é a coisa uma das mais importantes para quem trabalha com imagem, se você tiver, quando a gente fala, por exemplo, esse aqui que é um MacBook Pro, eu tenho um monitor de muita qualidade aqui, que eu posso tratar as minhas imagens tranquilamente. Não é o monitor mais top do mercado, mas é um monitor excelente e que eu posso tratar
as minhas fotos sem medo de eu ver algo aqui e depois o que sai na impressão, o que sai na gráfica é totalmente diferente. Para quem trabalha com PC, tem que se preocupar com o monitor. Então, quando eu vou montar uma máquina, não adianta comprar o monitor lá no supermercado, na lojinha da esquina, porque não é um bom monitor. Bons monitores você tem que, na maioria das vezes, até encomendar, né? Entre em contato direto no site da Dell, que tem monitores com um custo-benefício muito bom. Tem a Benq, que é especialista em monitores profissionais. A própria Apple tem o Apple Cinema Display, para quem trabalha, quem vai usar com o Mac. E são monitores que têm tecnologia IPS. Então anota essa sigla, IPS. Essa é a sigla que o seu monitor tem que ter caso você trabalhe com imagem. Porque é a tecnologia que vai proporcionar fidelidade de cor. Óbvio que é preciso você calibrar o monitor, uma série de coisas, mas ele traz uma fidelidade de cores e também ela traz uma visualização do campo de visão do seu monitor também melhor do que os outros monitores, que muitas vezes quando você está meio de lado assim, você não consegue visualizar a imagem corretamente. Então, o monitor talvez seja algo mais importante do que o próprio hardware, né? E outra coisa que hoje é muito importante é um HD SSD, que é um HD mais veloz, né? Que não são aqueles HDs mais antigos de agulha, é um chip que vai proporcionar que você tenha um desempenho muito mais rápido e que os Macs de hoje já vêm, mas você pode, se você for usar PC, você pode tranquilamente adotar e incluir um HD desse no seu computador. Por que eu escolhi Mac? Ele é um conjunto completo e perfeito. Ele tem um bom monitor, ele tem um bom hardware estável, ele trava poucas vezes, isso me proporciona uma tranquilidade para eu trabalhar e não ficar pensando, não ficar preocupado que meu computador vai travar. Caso trave, caso eu perca tudo que tenho aqui, eu tenho no próprio sistema da Apple um hardware chamado Time Capsule, que ele faz o backup de hora em hora de todos os arquivos do meu computador via Wi-Fi, na minha rede. Então, o máximo que eu posso perder é 1 hora de trabalho, porque ele está o tempo todo conectado, eu nem lembro que ele está fazendo backup, ele simplesmente registra tudo isso. Então, a Apple, na verdade, ela tem alguns benefícios que me fizeram escolher para ela, que muitas vezes essa questão da experiência, da comodidade, de ser tudo muito fácil, né? Para mim, que trabalho, eu não quero ficar me preocupando em mexer em computador, que muitas vezes com o PC eu tinha que ir lá, desmontar, verificar se a memória, por que a memória não estava funcionando, e tira uma memória, põe outra, e eu sempre gostei muito dessa parte técnica, mas que era uma dor de cabeça e muitas vezes me tirava horas ali da produtividade que eu precisava ter, e o Mac é uma tranquilidade para isso, é uma máquina que funciona lindamente. Então, mais por essa questão, mas eu conseguiria fazer o mesmo trabalho que eu faço hoje aqui com um outro PC, com uma configuração igual a essa daqui, com um bom monitor, e certamente o custo de um PC com um bom monitor é mais baixo do que um Mac desse daqui, né? Mas essa é a questão da comodidade e experiência que você tem adquirindo um equipamento desse, e aí você coloca na balança aquilo que é mais importante e viável para você nesse momento. Talvez se você está começando, você pense em um PC agora, onde você consiga começar com um hardware um pouco mais baixo, vai fazendo upgrade depois, e depois mais para frente você adquire um Mac, se for da sua vontade, se você achar que você deve. Se não continua PC, tenho muitos amigos que continuam trabalhando com PC até hoje, e é o que eles gostam. E eu não estou aqui para converter ninguém a ser usuário da Apple e comprar um Mac. Eu estou aqui para dizer para você que existem duas possibilidades, que são duas possibilidades que funcionam perfeitamente, e você tem que ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, e o que você vai ganhar e o que você vai perder. Você coloca na sua balança e vê o que é mais importante para você neste momento. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve aí no meu canal, comenta aí, me fala o que você acha, e a gente se encontra nos próximos vídeos.